Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Na verdade, na aula de hoje é mais uma dúvida que me mandaram. Essa dúvida faz parte das dúvidas dos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. E aí eu resolvi gravar um vídeo, mesmo que essa dúvida ela seja uma dúvida primária, né, inicial no estudo da Química. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso daqui, já que muita gente escuta, né, falar sobre o que é número de mols, né? Como que calcula número de mols? A gente tem uma fórmula para isso? Temos. Nós temos uma fórmula que é bem simples, na verdade, que diz para a gente que N, que é número de mols, é igual a M sobre Mzão. Eu vou colocar aqui uma breve legenda para você descobrir quem que é N, quem que é M, quem que é Mzão, tá? A nossa legenda, a gente vai falar aqui sobre o N. O N é quantidade de matéria. A quantidade de matéria, geralmente a gente vai falando, né? É o número de mols. O número de mols é quantidade de matéria. A quantidade... Opa! Quantidade de mol, coloquei. Quantidade de matéria que é medida em mol. A unidade de medida de quantidade de matéria é mol. O M, que eu tenho aqui minúsculo, é a massa que a gente tem. Então, para você medir o número de mols, calcular o número de mols, você vai ter que saber uma massa. A massa ela é medida na unidade de gramas. E o Mzão que temos aí é chamado de massa molar. A massa molar ela é medida na unidade de grama por mol. Você vai ter grama barra mol. Beleza? Então, se você tem o seu número de mols ou quantidade de matéria, sua massa e sua massa molar, você calcula o número de mols tranquilamente. Essa daqui é uma das formas que você consegue calcular, onde você está calculando o número de mols utilizando uma fórmula. Mas você também pode fazer o cálculo do número de mols utilizando regra de 3. Para fazer a utilização da regra de 3, eu vou colocar aqui um exemplo. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma breve questão. Vamos fazer assim, ó. Qual o número de mols em 88 gramas de CO2? E já vou facilitar para a gente. Eu vou dar a massa molar do CO2. Não, vamos calcular ela, vai. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser calcular a massa molar. Tá? Então a gente vai calcular a massa molar, que é medida em gramas por mol do dióxido de carbono, do CO2. E para a gente fazer o cálculo da massa molar, você vai precisar de uma tabela periódica. Você vai precisar pegar as massas atômicas do carbono e do oxigênio, que são os elementos químicos que estão aqui, ó, dentro da molécula do dióxido de carbono. A gente vai ver a massa do carbono na tabela é 12 e a do oxigênio é 16. Isso aqui são as massas atômicas deles. E você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparece dentro da molécula. O oxigênio, que tem um 2 na frente dele, aparece 2 vezes. O carbono, que não tem nada aqui na frente dele, aparece uma única vez. 12 vezes 1 é 12, 16 vezes 2 é 32. Se você somar essas massas, você acha a massa molar do dióxido de carbono, que é de 44 gramas por mol. Isso daqui é a massa molar. E a gente vai fazer o cálculo do número de mols por uma regra de 3. Olha só, 44 gramas de dióxido de carbono eu tenho para cada mol. É isso que diz a massa molar. Você tem 44 gramas por mol. Então você vai dizer que você tem 44 gramas de CO2 para cada 1 mol de dióxido de carbono, para cada 1 mol de CO2. No entanto, isso aqui é teórico. Isso daqui é massa molar. Tá? Eu não estou tirando esses dados da questão. Eles vieram da tabela periódica, vieram da fórmula que eu tenho aqui. Agora, olha o que a questão fala. Qual o número de mols em 88 gramas de CO2? Então aqui, 88 gramas, você vai colocar embaixo do 44 gramas assim, ó. 88 gramas de CO2, você vai perguntar, tem quantos mols? É isso que a questão está te perguntando. Para você responder isso daí, você vai fazer uma multiplicação cruzada.
Você vai pegar o x e vai multiplicar por 44, assim, ó, x vezes 44, vai colocar o sinal de igual e multiplicar o 88 pelo número 1. Sempre quem está embaixo de uma coluna multiplica por quem está em cima da outra e vice-versa. Então vai ser 88 multiplicado por 1. X vezes 44 é 44 vezes x, 88 vezes 1 dá 88. Você pode pegar o 44 que está multiplicando pelo x e passar dividido para o outro lado da equação. Aí você vai ter 88 dividido por 44 e aí ficou fácil, né? X vai ser igual a 2. 88 é o dobro de 44. Então nós temos 2 o quê? Mol de dióxido de carbono. 2 mol de CO2. E pronto. Aqui nós fizemos a resolução dessa questão, procurando o número de mols, utilizando a nossa regra de 3. Regra de 3. No entanto, você também pode fazer o cálculo, como eu tinha até dito antes, utilizando a fórmula do número de mols. Olha como ficaria pela fórmula. Na fórmula, você primeiro teria que calcular também, igual na regra de 3, a massa molar, tem que fazer o mesmo cálculo, tem que encontrar aqui a massa molar, que é 44 gramas por mol. Você sabe sua massa, que é 88 gramas, aí você vai vir aplicar na fórmula. Número de mols é massa sobre massa molar, número de mols é a massa, que são aqueles 88 gramas que a questão passou, dividido pela massa molar, 44 gramas por mol, e aí você vai dividir. 88 dividido por 44, número de mols é igual a 2. Grama divide com grama, só fica a unidade de mol. Então, você tem 2 mol de CO2. Olha só que belezura, né? A resposta é igual. Óbvio que é igual, né? Tem que ser uma resposta certa, né? Tem que ser a mesma resposta. Só que o método, o meio que a gente chegou nessa resposta é diferente. Nesse caso, eu utilizei uma fórmula. E nesse caso, interpretação. Eu utilizei regra de 3. Aí você escolhe, você decide qual você acha que é mais fácil, qual você prefere fazer e vai praticando. Isso é óbvio, pode fazer das duas formas também, né? Bom, pessoal, então é isso. A gente aprendeu hoje qual a fórmula para calcular o número de mols. Essa é a fórmula. É a única forma? Não, não é. Existem outras formas de calcular. E essa fórmula é a fórmula direta de número de mols. Também não é a única fórmula que você pode utilizar para calcular o número de mols, porque eu poderia utilizar uma fórmula de concentração molar e utilizar ela para calcular o número de mols também. Eu poderia utilizar outras fórmulas para calcular o número de mol indiretamente, tá? Mas dá para a gente fazer esse cálculo aí de diversas formas diferentes, tá? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham curtido aí esse papo que a gente teve aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!